E aí pessoal, beleza? Aqui é Sabrina do BR em Canada e hoje eu vou contar tudo sobre o meu aparelho ortodôntico. Então, fica ligado. Roda a vinheta, editor. Começou quando eu fui fazer um exame de rotina, uma limpeza, lá na doutora Lucy, em London, Ontário. Super recomendo, ela é uma profissional maravilhosa, vou deixar até os contatos dela aqui do lado. E aí ela viu que minha mordida não estava correta e que eu estava com o dente inferior muito torto. Então ela me indicou a ir em um ortodontista. O ortodontista que ela conhecia, que na verdade foi professor dela, era o Fernando Inocêncio, que ele é professor da Western. E também tem um consultório. E daí, quando eu fui, já me apaixonei, porque ele é muito gente boa e um precinho bacana. Ele é bonito também? Não, ele não é bonito. Você apaixonou assim? Não, ele não é bonito. Simpático. Ele é super gente boa e a esposa dele é mais gente fina ainda, Cláudia. Nossa. E aí, eu fui lá, mas eu tava assim, morrendo de medo, porque todo mundo fazia o pânico. Nossa, você vai no dentista no Canadá, você vai deixar um rim. É muito caro, é absurdo, você nunca vai conseguir colocar um aparelho. Então eu já estava tensa, né? Já fui lá morrendo de medo, tanto que na minha primeira consulta eu perguntava a ele o tempo inteiro, quanto é que vai ficar? Quanto é que vai ficar? E ele dizia, calma, vamos analisar. E já para dizer aqui a vocês, a primeira consulta em quase todos os ortodontistas é gratuita. Então você vai lá, ele vai fazer uma avaliação, foi exatamente o que aconteceu comigo. Ele fez uma avaliação, ele fez os moldes, né? E ele me pediu exames, que aí foi uma panorâmica e alguns outros exames que eu esqueci o nome, que eu fiz pelo processo da... Pelo seguro, né? Da Cargill. Do trabalho de Ramon. Manulife, gente. A Manulife, ela faz também, você tem acesso. Ela cobre os dentistas. É, né? Ela cobre o dentista que você vai fazer. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então eu fui lá na doutora Lucy, que ela faz a panorâmica, e fiz alguns outros exames. Aí eu voltei pra ele, isso até então não tinha pago nenhum dólar. Voltei pra ele e aí ele foi fazer o planejamento de quanto tempo seria o meu processo, qual tipo de aparelho eu iria colocar, porque também dependendo do seu problema, vai ser um tipo de aparelho. Perguntou se eu queria colocar o aparelho que é transparente, né? Ou não o Invisalign, o outro, que é os brackets são transparentes. E aí a gente foi analisando e ele foi me dando os orçamentos. Quando ele me deu o orçamento, aí iniciou o meu processo, se eu queria aceitar ou não colocar o aparelho. Então não se preocupe, não tenha medo de ir no dentista e procurar saber o orçamento, porque se você não quiser fazer o processo, você simplesmente diz, não, muito obrigada, não vai dar pra mim. Mas eu indico, se você precisar, vá ao médico e peça um orçamento e veja como vai ficar. Quando ele me deu o orçamento, ele disse que seria $4.500. Isso mesmo, 4.500. Só que eu achava que eu ia ter que pagar tudo de uma vez só. Só que lembrando a vocês, eu e meu marido, a gente já mora no Canadá há um tempo e a gente recebe em dólar canadense. Então, não vamos ficar fazendo conversão aí. O que aconteceu? O processo, ele me explicou que iria ser os 4.500 durante todo o meu tratamento, do início ao fim, certo? E esse valor não seria pago todo de uma vez, ele poderia ser dividido. E eu hoje pago $200 por mês para o meu tratamento completo. O que é que inclui nesse tratamento? Colocar o aparelho, todas as manutenções, né, que eu vou ter que fazer e que eu faço, e também retirada do aparelho, colocar o fixo inferior, que é a parte para ele não mexer, né, o fixo inferior, e o móvel superior. O móvel superior, depois de um tempo, você vai ter que trocar ele. Então, isso também já está incluso nesse valor. Ele me falou que iria fazer um acompanhamento comigo de 18 meses após a minha retirada do aparelho. Então vamos lá, meu tratamento seria de 2 anos, mais os 18 meses
que ele iria me acompanhar para ficar trocando o meu móvel superior. Então, diferentemente do Brasil, que quando você quebra um breque ou quando você vai colocar o fixo inferior ou o móvel superior, você tem que pagar. Aqui não, já estava tudo incluso e eu não precisaria mais me preocupar com nada. E para que vocês entendam, quando eu vim de London para Halifax, eu ainda estou usando o aparelho e eu procurei outros profissionais aqui em Halifax. O que acontece? Pelo que eu vi, todos os profissionais aqui no Canadá são mais ou menos do mesmo jeito. A primeira consulta será gratuita e eles sim vão dividir. Então o meu conselho é, se você precisa colocar aparelho no Canadá, vá numa consulta, veja, programe, vá em vários médicos e veja quanto será o orçamento e veja se cabe no seu bolso ou não. Lembrando que você já morando aqui, você vai receber em dólar, então não fica convertendo, ok? Mas Sabrina, você pagou um boleto ou caiu no débito em conta? Então, boa pergunta, Ramon, o editor está ligado. Eu já coloquei para sair direto da minha conta, então eu não precisava me preocupar. Já saía toda vez $200 direto da minha conta. Ah, só uma correção, saía da minha conta, né? Do meu cartão de crédito. Saía, na verdade, da conta de Ramon. Ah, tá, obrigado. Mas assim que é o casamento, a vida tem que ser feita assim. Sai sempre da conta dele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, a gente não precisa se preocupar com nada. E aí, você pode também fazer acordo com o seu dentista. É tanto que eu falei com a esposa do Fernando Inocêncio e eu perguntei qual seria a average, assim, tipo a média de preços de aparelho ortodônticos lá, né, que eles vêm. E ela falou que era de 4.500 até mais ou menos 6. Claro que dependendo do caso, se você tem um problema gravíssimo, esse número pode subir, ou se você tem uma correçãozinha pequena a fazer, ele pode diminuir. Mas a média é essa aí. Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo. E não esquece de orar por mim, porque um dia eu vou tirar esse aparelho assim que a pandemia acabar. E eu quero ficar com um sorriso maravilhoso. Um beijo, fica com Deus e tchau! Tchau!